eterno, né? E nos mostra três partes dessa transcendência do reino: do céu para a terra, da terra para o céu, e mostra que ele é atemporal, ele é eterno. O reino de Deus não transcende apenas a geografia, o espaço, ele transcende também ao tempo. Amém? Esse aqui é um breve resumo da lição, o Evangelho, Mateus, o Evangelho do Reino. E agora, Mateus vai nos apresentar, o Evangelho vai nos apresentar o Evangelho da igreja. E para isso a gente já quer chamar o soldado Pedro Paulo, que é como ele gosta de ser chamado. E eu acho interessante, porque soldado é aquele que está sempre no fronte, né? Sempre pronto para guerrear, né? Sempre pronto para defender aquilo e ter a palavra na mão, saber da força da sua fé e saber como representá-la. Só orar pelo irmão Pedro Paulo. Pai, eu te apresento o teu servo, um soldado sempre pronto a falar da sua fé, a dizer que a sua fé é inabalável através de ti, Senhor, porque tu és o único que sustenta a nossa fé. Dá sabedoria, graça, e que ele fale tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, e que a gente aprenda muito, muito através da sua vida. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Deixa eu só me inteirar aqui como é que a gente vai fazer aqui com a mídia. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. Depois eu peço um socorro aqui. Não está passando, né? Não, né? Ok, então a mídia está me escutando, eu vou conversar com a mídia aqui para a gente ir passando os slides. A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Agradecer ao professor Manuel pelo convite, para que nós pudéssemos estudar com a igreja hoje a lição 3, como o pastor Cacheado já falou, nós estamos na terceira lição. A primeira lição falou sobre Mateus, o Evangelho do Rei. A segunda sobre Mateus, o Evangelho do Reino. E essa que nós vamos estudar hoje tem por título Mateus, o Evangelho da Igreja. É a nossa terceira lição, e como nós vamos encerrar o livro de Mateus hoje, eu queria pedir licença a vocês para que a gente pudesse falar alguma coisa sobre a pessoa de Mateus, né? Porque quando o professor Manuel me fez o convite para estar aqui hoje, estudar com vocês a lição 3, nós buscamos algumas informações, e a primeira coisa que nós tivemos acesso foi características da vida de Mateus, que por muitas vezes passam desapercebidas. Nós lemos o Evangelho, nós colhemos as informações que Mateus registrou. Obrigado. Pronto. Nós colhemos as informações que Mateus registrou, mas sem nos deter nas características da vida de Mateus. E quando nós vamos estudar o livro de Mateus, nós nos deparamos com algumas verdades, né? E a primeira delas é que o livro de Mateus, o Evangelho do Senhor Jesus, registrado por esse apóstolo, ele tinha um foco objetivo, e não era aos gentios, esse foco era aos judeus, porque Mateus, como judeu, ele deixa transparecer no seu livro um conhecimento muito grande das Escrituras. Mas quando nós começamos a estudar
inclusive o chamado de Mateus, nós nos deparamos com uma contradição, porque Mateus, e isso todos vocês têm em mente, Mateus tinha por profissão ser coletor de impostos, né? Mas impostos de quem? Impostos de um governo, né? O nome imposto já nos dá uma referência, né? E todos nós pagamos impostos aqui. Então ele tinha como profissão, como trabalho, ser um coletor de impostos de um reino, de uma instituição, de uma organização que oprimia os judeus. Então, essa afirmativa, ela nos faz assim, fazer uma reflexão sobre a vida de Mateus, porque Mateus, sendo judeu, e a palavra dele nos dá, o evangelho dele nos dá essa certeza, um profundo conhecedor das escrituras. Mateus, ele era um empregado de Roma, que oprimia os judeus. Então, me permitam fazer uma reflexão para mim, na minha opinião, na perspectiva dos judeus, Mateus era pior do que um romano, opressor, perseguidor, porque Mateus era judeu, só que um judeu a serviço dos opressores. Então, isso me faz ter o sentimento que Mateus era alguém colocado à parte da sociedade que ele estava inserido, alguém marginalizado, alguém que não era bem visto pelos seus próprios irmãos, pelos seus próprios pares, por aqueles que estavam com ele naquela comunidade. Por que eu estou falando isso? É porque Mateus, assim como alguns de nós aqui, na minha perspectiva, ele é um improvável, porque não seria, na perspectiva humana, razoável que a gente imaginasse que alguém com essas características fosse chamado para ser um evangelista, para ser um discípulo, para ser um dos principais apóstolos. Não seria razoável. Isto não é razoável, porque se a gente olhar para alguém, esse cidadão, ele é merecedor de críticas, de rejeição, porque em poucas palavras, ele negava a própria fé do seu povo. Então, na perspectiva judaica, ele era pior do que o próprio romano, porque o romano é romano, o romano não tem vínculo com o judaísmo, o romano ele não tem crença judaica, o romano não tem uma origem judaica, mas Mateus tinha tudo isso, e mesmo assim estava a serviço de Roma, ou seja, para aquela sociedade ele era um marginal. Então ele era um improvável como tantos de nós aqui. Eu não sei quantos nasceram em lar cristão, nasceram em lares evangélicos, né? Mas eu faço uma análise da minha vida, né? E eu assim me coloco também como um improvável, porque quando eu fui alcançado pelo evangelho, eu criticava a igreja, eu tinha opiniões totalmente contrárias à crença que eu tenho hoje. Coincidiu justamente no período, por ter uma origem familiar católica, coincidiu justamente com o período que eu estava entrando na universidade, e todos sabem que um jovem que não tem uma base sólida do evangelho, quando ele entra numa universidade, ele se depara com muitas e muitas situações, digamos assim, complicadas. Então eu era também um improvável. Por que eu estou falando isso com vocês? Eu olho aqui, por exemplo, para o pastor Cardoso, né? Eu vejo o pastor Cardoso também como improvável, né? Nós éramos improváveis, a gente não ia ser alcançado pelo evangelho se olhassem para as nossas características pessoais, né? E Jesus, ele não olha para as características pessoais. Por que eu estou falando isso? Porque a história de Mateus, ela é um grande ensinamento para nós. Porque nós, do nosso lado, nós temos pessoas improváveis. Aquela pessoa que você diz, eu não vou falar de Deus para essa pessoa, porque essa pessoa vai fazer chacota. Eu não vou falar de Deus para essa pessoa, porque essa pessoa não vai nem entender o que eu estou falando. Eu não vou falar de Deus para essa pessoa, da mensagem do evangelho, porque essa pessoa vai rejeitar, pelo histórico de vida que eu conheço dela. Mateus era assim, eu era assim, o pastor Cardoso era assim, tantos outros eram assim. Só que o Senhor Jesus, ele viu o coração de Mateus. E o que chama a atenção no chamado de Mateus é que Mateus,
ele estava, a Bíblia registra que ele estava inclusive trabalhando, e Jesus passando, e com certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus. Não sabemos a profundidade do conhecimento que ele já tinha sobre Jesus, porque isso não está na Bíblia, mas é uma inferência que a gente pode fazer. Mateus sabia já quem era Jesus, o que ele estava fazendo, e Jesus passando, viu Mateus trabalhando, e disse: Mateus, larga tudo, vem comigo, segue-me. Esse foi um diálogo, segue-me. Esse foi o grande diálogo que o Senhor teve com ele, e Mateus simplesmente larga tudo o que estava fazendo, levanta e vai. Mas isso é improvável, como é que... Pois é, Deus, ele busca realmente os improváveis. Deus, a lógica de Deus, ela não segue a nossa lógica, e que isso possa servir de estímulo para que a gente olhe para aquele improvável, para aquele maluco que está do nosso lado, para aquele cara que rejeita o Evangelho, que a gente possa dizer: a minha lógica, esse cara vai me rejeitar. Só que você não sabe qual é a lógica de Deus, e a gente não tem que ficar raciocinando, a gente só tem que cumprir. A gente tem que cumprir o que foi dito, pregar o Evangelho, ser instrumento de Deus. Se é provável, se é improvável, se é rico, se é pobre, se vai fazer chacota ou se não vai, essa é uma outra história. Mas a história que nós temos é cumprir a ordenança e falar de Deus para toda criatura, independente da sua raça, da sua cor, da sua condição social, do seu momento, porque nós, enquanto limitados, não sabemos quem são os escolhidos. Nós só temos que levar o chamado. E assim eu faço essa reflexão sobre Mateus, que é bastante interessante, que nós estamos falando dele, né? Do evangelho dele, do improvável, daquele cara que era colocado de lado. E esse cara que é colocado de lado, hoje a gente está estudando as coisas que ele registrou, né? Então é digno da gente ter uma admiração pelo nome desse cidadão, né? E o que foi proposto na escola bíblica nessa lição 3 é Mateus, o evangelho da igreja, seguindo uma lógica, e a gente vai entender o porquê desse momento, né, de trazer essa reflexão do evangelho, por um evangelho direcionado para a igreja, o evangelho da igreja. Nós vamos entender isso por quê. Deixa eu passar aqui para baixo, né? Desculpem. O texto bíblico básico que está na nossa lição, eu queria ler aqui junto com todos. Desculpem. O texto bíblico básico que está na nossa lição está registrado no capítulo 16, nos versos de 13 a 19, e esse texto básico, a gente vai perceber que ele vai estar conosco até o final da lição. Então eu pediria bastante atenção no que está registrado aqui, porque ele é um apanhado de tudo aquilo que vai ser dito aqui na lição, que está na nossa lição. E diz assim, a partir do verso 13: E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. É um texto conhecido da igreja, um texto que tem muitas interpretações no meio cristão, evangélico, católico, e à luz da nossa lição nós vamos estudar aquilo que motivou, o que está por trás dessas afirmativas que são feitas, tanto por Pedro, quanto pelo Senhor Jesus,
para que a gente possa ter um entendimento do que significam essas palavras e viver, né, essa proposta que é colocado aqui nesse registro de Mateus para a igreja. Antes de entrar propriamente na lição, eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre essa localidade aqui, né? Cesareia de Filipe, né? Porque Jesus, ele leva os seus discípulos a essa localidade, para que a gente possa entender o que envolvia essa localidade, Cesareia de Filipe. Eu coloquei aqui algumas fotos para que a gente possa comentar. Deixa eu tentar aqui. Esse mapa é um mapa antigo da Galileia, é o norte do estado de Israel, registrado ainda, né, na antiguidade com os nomes, e a gente percebe que aqui está o mar da Galileia, né? Aqui está Cafarnaum. Vamos lá, começar aqui por baixo: Nazaré, Cafarnaum, Betsaida, e ao norte, seguindo ao norte, está Cesareia de Filipe. Segundo o que eu estudei, pessoal, primeiro, a região que Jesus estava antes de levar os discípulos a Cesareia era esta aqui, possivelmente Betsaida. Essa região, ela dista de Jerusalém para baixo. Jerusalém não está no mapa, mas está por aqui. Ela dista cerca de 160 quilômetros, cerca de. Essa região que Jesus estava, ele se deslocou até Cesareia de Filipe. Essa distância entre Betsaida e Cesareia de Filipe dista mais ou menos 50 quilômetros. 50 quilômetros para a gente hoje de carro é uma distância razoavelmente pequena, né? Mas pessoal, essa distância aqui, ela foi percorrida a pé. E por que que Jesus sai da região aqui logo imediato aqui ao norte do mar? Tem um registro que ele não estava em Cafarnaum, ele estava em Betsaida. Enfim, mas está muito próximo, Cafarnaum e Betsaida. Essa região está a cerca de 50 quilômetros. Essa caminhada aqui é uma caminhada de 50 quilômetros. Por que que ele sai dessa região e vai para Cesareia de Filipe para poder ter essa conversa que nós acabamos de ler com os seus discípulos? E aí a gente vai ter que estudar por que Cesareia de Filipe. Vamos lá, por que esse nome, né? Cesareia de Filipe. Existia, né, uma outra Cesareia que estava aqui mais aqui ao sul, chamada Cesareia Marítima, uma grande cidade, uma importante cidade, inclusive para Roma, porque era um porto que ligava, né, Roma, aquela cidade, a Roma pelo Mediterrâneo, né? Uma importante cidade marítima, uma cidade bem maior, bem mais estruturada, mas que tinha o nome de Cesareia Marítima. E se tem o nome de Cesareia, a gente imagina o porquê, né? Cesareia, uma homenagem a César, né? Particularmente a César Augusto, né? A César. Mas por que isso? Porque havia naquela ocasião a dominação, né, do Império Romano, e os governantes da localidade, particularmente Herodes o Grande, deu esse nome, né? E Cesareia de Filipe, Filipe é um dos filhos de Herodes, né? Que após a morte de Herodes começou a governar essa área toda aqui mais ao norte de Israel, né? Cesareia de Filipe, já que o nome tinha o mesmo nome de Cesareia Marítima, Filipe coloca o seu nome, né, homenageando César, mas contudo puxando, né, aquela característica do político, né, puxando a homenagem também para si, o registro para si, colocando o seu próprio nome nessa região. E nessa região, quando Filipe toma, ele ascende ao poder. Quando ele está no poder nessa localidade, ele faz inúmeras melhorias na cidade, a cidade cresce, né? Mas não é esse o aspecto que a gente quer abordar. O que a gente quer abordar é o seguinte: essa cidade, Cesareia de Filipe, muito antes, né, de ter esse nome, ela já era uma conhecida região
como toda a Galileia, mas particularmente essa região, ela era uma conhecida região de origem pagã, tanto que os judeus tradicionais, religiosos, pouco ou nenhum contato tinham com essa região, porque essa região era uma região excluída, era uma região marginalizada, uma região em que a fé judaica não era considerada de uma forma bastante específica e única, né, de forma monoteísta, e aqui tinha uma confusão, né, que essa palavra que eu encontro, né, uma confusão de crenças em que se misturavam aqui crenças gregas, que eram prevalentes naquele tempo, e muito antes também daquele tempo, né, estamos falando de mais de 2.000 anos atrás, crenças também romanas também, as divindades romanas, e aí misturando também entrava aí particularmente algumas crenças também judaicas, ou seja, era uma grande confusão. Essa foto antiga aqui que eu consegui, né, ela retrata uma tentativa de recriar mais ou menos, né, a parte central daquela localidade, né, aos pés do Monte Hermon, né, aqui são as colinas de Golã, né, uma região bem conhecida, né, e essa região, ela experimentou esse desenvolvimento na ocasião de Filipe, e essa foto ela é uma tentativa de mostrar que cenário que o Senhor Jesus tinha no momento em que ele leva os seus discípulos para essa localidade. Aqui, possivelmente um templo construído a César Augusto, né, ou seja, uma divindade, né, ou uma pseudo-divindade romana, né, construída para homenageá-lo, né, para adorá-lo. Aqui, um templo de origem grega também, porque era uma influência bastante significativa naquele momento, né, a Zeus. Aqui um templo, né, pelo que eu pude perceber, né, lendo, a deusa grega Nêmesis, deusa da ira, né, da contenda, enfim, e essa região toda aqui, né, tem uma peculiaridade, porque essa aqui é uma tentativa de reproduzir o que Jesus estava vendo com os seus discípulos naquele momento. Só que notem que aqui atrás tem uma fenda na rocha, uma espécie de caverna, né? Essa foto aqui, ela é atual, né? Percebam que aqui tem essa fenda. Aqui é uma foto agora sim, agora é uma foto retratando o momento atual e não mais uma reconstituição. Aqui tem essa fenda, daqui a fenda, né? Aqui continua a colina, né? E aqui tem um rio, né? Aqui é o nascedouro desse rio Bânias, né? Um dos 3 afluentes, um dos 3 rios que dão origem ao Rio Jordão, né? O relato diz que, logicamente pelo desmatamento, pela própria, pelo clima ter mudado, enfim, essa nascente hoje desse rio Bânias, né, à época de 2.000 anos, né, quando Jesus estava com os seus discípulos, o relato que se tem é que ela saía aqui, inclusive, dessa própria rocha. Hoje ela sai pelo seu subterrâneo, mas ela saía aqui dessa fenda, tá? Por que eu estou falando isso? É porque essa fenda aqui, ela tem uma conotação assim bem interessante quando a gente vai estudar, porque a crença que se dizia é que, primeiro, aqui, retomando, até antes dessa fundação, dessa constituição de Cesareia, essa fenda aqui, se tinha uma crença que aqui habitava Baal, né? E que aqui era a porta do inferno, né? Depois se modifica com a crença grega, né? E aí se dá uma referência de ser a morada desse deus Pan, né? Inclusive esse deus Pan, que depois, por uma corruptela da palavra, porque o árabe não tem o P no seu alfabeto, né? Ele deu até origem ao próprio rio, que seria Pânias, mas pelo árabe ficou Bânias, é uma corruptela da palavra. Mas enfim, essa caverna aqui, ela tem uma conotação especial, porque aqui se acreditava, naquela ocasião, que era a porta do inferno, né? Então,
crenças das mais distintas possíveis, misturando Roma, misturando crença grega, misturando algumas crenças também judaicas, ou seja, uma grande miscelânea de crenças. E é para esse local que Jesus leva os seus discípulos, num local também que se tem um registro sobre uma porta, no sentido figurado, mas aqui se tinha essa crença, a porta do inferno, e é nessa localidade que Jesus confronta os seus discípulos e pergunta para eles: quem estão dizendo aí que eu sou, né? E parece assim, se a gente fosse analisar esse texto isoladamente, sem conhecer a personalidade de Jesus, né? E quem é Jesus, a gente diria: não, esse cidadão que está fazendo essas perguntas, talvez ele esteja numa crise de identidade, né? Quem sou eu? O que estão falando de mim? Mas Jesus leva os discípulos para esse local, para fazer essa pergunta específica, porque aqui, do meu ponto de vista, aqui, do meu entendimento, era o cenário que todos eles iriam enfrentar quando fossem falar do Evangelho. Há essa multiforme entendimento de crenças, essa tentativa de miscigenação, essa tentativa de sincretismo, essa tentativa de se chegar a um Deus, né, que não tem barreiras, que alcança vários povos, que todas as crenças que existem vão levar a um Deus. E particularmente ele leva aqui para mostrar também, quando ele fala sobre inferno, né, ele está aqui num local que significa para eles naquela época, né, o inferno. Então por isso que até vários judeus evitavam essa localidade, porque tinham um registro que aqui existia um culto demoníaco, e aqui existia um portal inclusive de forças ocultas, né, porque se acreditava que daqui nessa caverna, né, porque inclusive a água brotava dessa caverna, dali sairia inclusive, dali se teria acesso inclusive ao reino de Satanás, né? Então é para esse local que Jesus leva os seus discípulos para fazer essa pergunta, e essa pergunta nesse local ela tem um significado muito grande, e é por isso que Jesus se desloca toda essa distância aqui de mais de 50 quilômetros e leva os seus discípulos para esse local. Desculpem. O nosso texto áureo, que está na nossa lição, está em Mateus 18:18, que diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. E eu queria, se vocês me permitissem, eu queria também fazer uma leitura. Vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, dos versículos que antecedem a essa afirmativa de Mateus 18:18. E eu queria ler a partir, precedem. Eu queria ler a partir do 18 mesmo. Vamos lá. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Seguindo, também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. E a gente para aqui. Quando nós pensamos nós estamos falando sobre a igreja, e já vamos chegar porque que esse momento, né, o evangelho de Mateus, ele é considerado o evangelho da igreja por causa dessa citação desse termo, né? Mas esse texto áureo, quando ele diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu, ele está falando no sentido de coletividade. E aí essa é uma grande lição que nós
entendemos aqui nessa passagem, Deus ele não é individual, Deus ele não é singular. Ele quando ele fala em 2 ou mais ou 3 estiverem reunidos no nome dele, e também aqui a gente pode fazer até uma brincadeira, né? Onde 2 ou mais, 2 ou 3 estiverem conectados, né? Mas não é isso que é dito, né? 2 ou mais estiverem reunidos. Então esse sentido de coletividade e esse sentido de coletividade presencial jamais será substituído na igreja. A igreja pode eventualmente, por um momento que passa, por uma facilidade, ela pode, como nós estamos inclusive falando aqui, nós podemos alcançar outras pessoas por um meio de telecomunicações, de tecnologia da informação, mas jamais, porque a gente, eu estava inclusive essa semana vendo uma palestra, né, e o palestrante falava sobre isso, né? Hoje há uma espécie de cristão hoje que ele acha que o celular dele é a igreja e que ele não precisa se congregar, ele não precisa estar com outras pessoas, né? Ele se congrega com o celular dele. Eu abro ali, eu vejo uma pregação, eu leio alguma coisa e estou congregado, né? Então isto não é a mensagem do Senhor Jesus. A mensagem do Senhor Jesus é o sentido de coletividade presencial. Jamais nada irá substituir a presença física das pessoas em contato uma com a outra, buscando a Deus, buscando a sua palavra. Jamais, porque esse é um ordenamento, é um mandamento da sua igreja. Jamais a tecnologia irá substituir isso. Eventualmente por um problema de saúde aqui ou acolá, nós podemos fazer uso dessa ferramenta, mas jamais a igreja poderá se transformar num produto de internet. Jamais, nada irá substituir o contato físico, porque o ser humano, e o Senhor Jesus sabia disso e sabe disso, que esse contato ele faz bem para nós, ele faz parte da nossa saúde mental. E eu não sei vocês, mas nesse período da tecnologia que nós passamos, inclusive dessa pandemia, que nós estivemos distante da igreja, isso me faz mal a gente estar distante desse contato físico. A gente adoece por falta do contato físico com as pessoas, e não sou eu que estou falando isso, os psicólogos, os psiquiatras também falam isso, a ciência fala isso, e o Senhor Jesus já falava isso. Nada irá substituir o contato físico da igreja, onde 2, 3 ou mais estiverem reunidos no nome do Senhor, Ele estará, e estará fisicamente. Então, se você está me ouvindo na internet nesse momento, eu te faço esse desafio, amigo. Se você tem saúde para se deslocar à igreja, se você tem saúde, condições de tempo, se você tem condições hoje de estar presencialmente na igreja, não deixe de fazer isso, porque isso vai fazer bem para a sua mente, para o seu coração, vai fazer bem para a sua saúde mental, e nada vai substituir isso. A internet é só um momento, é uma ferramenta, mas é só uma ferramenta, ela não é fundamento. O fundamento é a igreja presencial, é a igreja, é a comunhão com os irmãos, é estar junto, é compartilhar, porque nós somos membros, e membro, né? Membro não virtual, membro físico, um dos outros. E aqui, também passando pela nossa lição, subsídios para o nosso estudo diário. Aqui a proposta da lição traz para que a gente possa também, durante os dias da semana, fazer, quem sabe, o nosso culto doméstico, tendo por referências essas passagens, estudando essas passagens, para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento da palavra. Eu ainda vou aprender até o final. Vamos lá. Os objetivos da nossa lição. Ao término do estudo bíblico, o aluno deverá reconhecer que a igreja é bem mais do que uma instituição terrena, conhecer a origem, os fundamentos e o futuro da igreja, compreender a importância de pertencer à igreja de Cristo. Essa é a proposta da nossa lição de hoje. Vamos em frente. Comentário, palavra introdutória. E a gente aqui já vai começar a entender por que o Evangelho de Mateus ele é conhecido como o Evangelho da Igreja. Foi dado esse nome, inclusive registrado na nossa lição. Comentário, essa parte introdutória. O primeiro Evangelho é o único dentre os 4 em que encontramos a palavra igreja. Ela aparece no Evangelho de Mateus e é o único dos Evangelhos que registra essa palavra igreja. Particularmente nessas passagens, Mateus 16, 18, fala uma vez: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
segunda passagem, Mateus 18, 17, aparece 2 vezes o termo igreja, e se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Então, por essa razão, o evangelho de Mateus é considerado o evangelho da igreja, porque dos evangelhos é o único que traz esse termo. E aí vamos entender o que significa esse termo. O termo igreja, ele é derivado, tem uma origem grega, né? A gente poder entender, né, o que seria a origem grega para essa época, né? A Grécia, ela tinha uma influência muito grande na cultura dos povos daquela região. Fazendo uma comparação, talvez não muito adequada, mas é a comparação que eu tenho para dispor, a Grécia seria como hoje a influência que os Estados Unidos da América, por ser uma grande superpotência, exercem sobre as outras nações, as outras civilizações. Os Estados Unidos, ele tem uma influência tão grande cultural nas outras nações, que até nos países mais fechados, nos países totalitários, nos países que têm um viés comunista, até nesses países a cultura norte-americana ela entra com os seus produtos, com as suas verdades, né? E ela consegue penetrar. Então, mal comparando, a cultura grega ela estava presente naquela época de Jesus, há 2000 anos atrás, basicamente porque parte da cultura romana que estava dominando aquela região, naquele momento, aquela cultura romana em parte derivava da cultura grega. Então a origem de algumas palavras vai ter os radicais aí remetidos à cultura grega. Então vamos à palavra igreja, né? De origem grega, a palavra igreja significa tirado para fora, e todos nós aqui, grande parte conhecemos, né, que ela deriva desse radical ek, que significa eclésia, e o kaleo, fora, então seria chamado para fora ou convocado para fora. Só que registrado em Mateus com um termo de origem grega, a gente tenta buscar aonde estaria isso na cultura hebraica, né? E possivelmente, porque Jesus não estava falando em grego, né? Mateus não falava em grego, mas é evidente que existia uma influência da cultura grega. Possivelmente é uma tradução dessa palavra hebraica, kahal, que significa assembleia. E aí a gente tem um registro também que no Novo Testamento, cerca de 90% das vezes a palavra igreja se referia a uma congregação local, particularmente em Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, mas não é nesse significado que nós estamos aqui estudando, né? Não é uma congregação local. O termo que Jesus ele vem trazer em Mateus 18 se refere a um conceito muito mais abrangente e profundo, um conceito de natureza espiritual, né? Que é uma comunidade, um grupo de pessoas que é sacado, uma assembleia que é tirada para fora de algum lugar, e a gente pode entender que esse termo ele tem a ver com a saída de uma cultura do sistema mundo para uma outra cultura do reino de Deus. Então, a igreja ela é tirada dessa cultura, e nós temos que ter a percepção e a certeza disso. Nós somos sacados da cultura, dessa cultura que está enquanto sistema no mundo. A nossa cultura não é do mundo, nós somos sacados para ter uma cultura específica, que em grande parte das vezes vai se chocar com a cultura do mundo, se não na totalidade. Porque o mundo, enquanto sistema, jaz no maligno, e nós não estamos nessa cultura. A cultura que nós estamos inseridos é a cultura do Evangelho do Senhor Jesus. Nós fomos sacados para fora disso. Então, por muitas vezes, nós vamos nos sentir, se não todas as vezes, nós vamos nos sentir estranhos, nós vamos nos sentir malucos aí fora, e é até bom que isso aconteça realmente, porque nós não fazemos parte dessa cultura. Nessa lição nós vamos ver que a igreja é uma estrutura espiritual cujo centro é Cristo, é o cabeça, e o seu propósito primordial é manifestar sua obra salvadora, transformadora, redentora na vida do ser humano, como nós fomos alcançados. Origem da igreja: a igreja não surgiu por uma imposição do Império Romano, não é uma maquinação, né, de César, nem mesmo da influência da filosofia grega que permeava e que dominava aquele tempo. Tampouco emergiu como um produto de religiosidade farisaica.
não tem também o termo igreja, a fundação da igreja também não tem suas raízes no farisaísmo judaico. A igreja originou-se na pessoa de Jesus Cristo, transcendendo ideologias ou organizações, inclusive judaicas. A igreja não é um acidente histórico, muito ao contrário, ela está colocada no centro dos propósitos eternos do Altíssimo. Desculpem, a lição passada foi ministrada pelo Osiel, conhecido também como Baiano, né? E eu gravei uma coisa que o Osiel falou na lição passada. Ele colocou inclusive nos slides que ele trouxe, né? Ele falou, todos esses reinos existiram. Ele falou sobre vários reinos, né? Inclusive falou sobre Roma também, e todos eles não existem mais, né? Então, quando a gente pensa naquele momento que a igreja ela estava sendo fundada, ela estava sendo alicerçada, a gente pensa no Império Romano, e nós já tivemos a oportunidade certa vez de estar em Roma, né? E Roma é uma cidade que são grandes ruínas, e quando a gente olha para aquelas ruínas todas, a gente lembra do conceito que tinha na antiguidade, que todos os caminhos levavam a Roma, que Roma era a cidade eterna, e a gente vê que tudo aquilo pereceu, toda aquela engenhosidade que quase que dominou o mundo por completo naquela região, naquele momento da humanidade, um império enorme, com uma identidade própria, com uma cultura própria. Esse império hoje não existe, e a igreja do Senhor Jesus subsiste até hoje, está cada dia mais forte, e nós somos prova disso. E essa igreja não terá fim, ela tem uma fundação e ela não terá fim, e todas essas, nós não podemos nunca imaginar que a origem da igreja, ela tem sequer uma possibilidade de chamada, ou de vínculo com alguma origem humana, porque a origem da igreja, ela é divina, e ela não terá fim, porque todas as organizações, todas as estruturas humanas daquela época não mais existem hoje, são só uma página da história, e a igreja que nasceu naquela época, a cada dia mais e mais ela está viva, ela está conosco, e nós somos prova disso. Nós estamos aqui por causa dessa igreja, e essa igreja está conosco. Jesus é o fundador dessa igreja, é por isso que ela não tem fim, ele é o cabeça. Existe uma doutrina, e a gente vai agora passar por algumas passagens, voltando àquele texto básico de novo, e para tentar clarear algumas coisas que são uma confusão que é feita a partir daqueles versos daquela passagem. A doutrina que é falaciosa, que não se sustenta, de que a igreja teria por fundamento Pedro, que devido à declaração de Jesus a declaração que Jesus fez àquele apóstolo naquela passagem que nós estudamos, né? E aí particularmente quando ele diz que eu te digo que tu és Pedro, e quando ele fala em Pedro, a palavra Petros, grega, ela significa fragmento de rocha. Pedro não significa rocha, significa um fragmento de uma rocha, é o que está registrado como grego, Petros, fragmento, e sobre esta pedra, e aqui ele não fala mais sobre Petros, ele fala sobre Petra significa grande rocha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lá naquele lugar em que nós vemos que existia materialmente um local que era identificado como a porta do inferno, o Senhor Jesus está dizendo que Pedro, a afirmativa que Pedro fez ao identificar em Senhor Jesus, o Cristo, o Filho unigênito de Deus, ele diz para Pedro, um fragmento que era Jonas, né? Bar-Jonas, filho de Jonas, né? Simão. Pedro, um fragmento de rocha, ele diz: Pedro, sobre esta tua afirmativa, sobre esta, e aqui vamos entender, imaginemos aqui o violão, né? O violão, Pedro está ali como se fosse o violão. Pedro, fragmento de rocha, tu fizeste uma afirmativa sobre esta, e não sobre essa,
sobre esta, eu estou perto, sobre esta afirmativa, sobre esta rocha que sou eu, essa igreja será edificada, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Como é que nós podemos entender que um fragmento de rocha, que uma pessoa falha como nós somos, um grande homem na história, e Pedro é um exemplo para nós, mas simplesmente um homem, e a Bíblia, os evangelhos, as cartas inclusive de Pedro e de Paulo, não deixam dúvida disso, que Pedro era homem, que ele era um homem falho, que ele era um homem pecador como nós. Jamais a igreja seria edificada sobre um fragmento de rocha. A igreja que nós estamos hoje, a igreja eterna, a igreja que tem o Senhor Jesus como cabeça, foi edificada sobre a grande rocha que é Ele, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, porque simplesmente o Senhor Jesus venceu a morte, o Senhor Jesus está vivo, e o seu reino não tem fim. Então o inferno não vai prevalecer sobre esta verdade. Vamos em frente. E aí, para que a gente possa entender por que dessa afirmativa, vejamos, no entanto, a fragilidade dessas inverdades que são colocadas e que confundem alguns. No versículo 23 desse mesmo capítulo, o apóstolo Pedro é agudamente, ele é duramente repreendido por Jesus, por não aceitar a ideia de seu sofrimento. Então aquele fragmento de rocha, levado por uma emoção, levado por um momento, fala uma asneira, e a sua asneira é duramente repreendida por Jesus. Jesus virou-se a Pedro e disse: fragmento de rocha, para trás de mim, Satanás. Satanás está na tua boca agora. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens, porque você está sendo deixado de se levar por uma circunstância, por uma emoção. Como é que esse fragmento, que num outro momento é chamado inclusive de estar sendo usado por Satanás, pode ser a estrutura da igreja? Isto não tem a menor lógica, saído do mesmo capítulo da boca do Senhor Jesus. Sigamos. O apóstolo Paulo criticou ainda a conduta de Pedro, é o que está na nossa lição, anos depois, devido ao seu comportamento entre judeus e gentios, e registra em Gálatas, capítulo 2, de 11 a 16, diz assim: quando porém Pedro veio, Paulo falando, tá? Quando porém Pedro veio a Antioquia, enfrentou face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, judeus, ele comia com os gentios, não judeus. Quando porém chegou Tiago e a moçada que estava com ele, afastou-se, Pedro se afastou e se separou dos gentios, temendo quem eram da circuncisão, temendo os comentários dos judeus. Então Pedro, ali levado por uma questão social, uma questão religiosa, ele dá uma vacilada e coloca os gentios, aqueles que tinham comunhão com ele, de lado. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar por esse comportamento equivocado de Pedro, fragilizado de Pedro. Quando vi, Paulo falando, quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho, Paulo, declarei a Pedro, chamei Pedro e dei uma dura em Pedro. Paulo falando, diante de todos: Pedro, você é judeu, mas vive como um gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, eu e você, e Tiago e tantos outros, nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé no Senhor Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé e não pela prática da lei, porque a lei ela mata, ela só identifica o pecado. Porque pela prática da lei ninguém será justificado, mas pela fé, a fé no Evangelho do Senhor Jesus, a fé no Senhor Jesus. Então aqui mostra que Pedro era uma pessoa falha, como a gente, porque Pedro num encontro social, ele se vê numa saia justa, porque não quer, de alguma forma, chatear, magoar, ou decepcionar os seus irmãos judeus, e tem um comportamento contrário à sua fé, contrário ao Evangelho. E Paulo, cheio do Espírito, chama Pedro: e Pedro, eu vou ter que te dar uma dura agora.
Então, como é que esse fragmento de rocha pode ser a rocha sobre a qual está edificada a igreja? Uma rocha falível, uma rocha como nós somos, pecadora. Vamos em frente. E aí a própria boca de Pedro, o próprio apóstolo na sua primeira carta afirma que Jesus é a pedra viva, eleita e preciosa. A boca dele confessa isso para que a gente não tenha dúvida. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada por quem? Pelos judeus, pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Nós somos pedras vivas na edificação da igreja. Jesus é a pedra central, e nós somos pedras vivas na edificação da igreja espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular. Eu já vou falar sobre isso, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Da boca de Pedro saindo isso. Portanto, para vocês, os que crerem, nós, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados, para a desobediência, para não crerem. Sobre pedra angular, Pedro fala que nós somos pedras vivas, e ali fala que Jesus, o Senhor Jesus, é a pedra angular dessa estrutura, dessa edificação. Eu trouxe uma foto de um arco romano daquela época, e a gente percebe, eu não sei se vocês conseguem enxergar, que esse arco, ele tem aqui várias pedras formando, mas ele tem uma de destaque. Essa pedra aqui, para os construtores de hoje e daquela época, ela é chamada de pedra angular. Por que pedra angular? Porque sobre esta pedra está posicionado, essa posição dela incide todas as forças que sustentam essas outras pedras. Então o Senhor Jesus, inclusive, ela é uma pedra maior de destaque. O Senhor Jesus, para a igreja, é essa pedra de sustentação, sem a qual a igreja toda rui, vem abaixo. Ele é a estrutura sobre a qual está fundamentada a igreja, e nós somos essas pedrinhas menores aqui, firmados e apoiados nele, no seu evangelho. Sem ele não existe igreja, sem ele, sem a sua força, só ele é capaz de suportar toda essa pressão, desse peso aqui que está nessa estrutura. Só ele, porque ele é a pedra angular, ele é a pedra escolhida, ele é a pedra preciosa sobre a qual todas as forças incidem, e sobre a qual está edificada a sua igreja. A igreja jamais poderia ser edificada sobre Petros, fragmento de uma rocha inconstante, como nós vimos, vacilante, uma rocha falha. Ela está firmada sobre a Petra, a rocha irremovível, inabalável, que é o Senhor Jesus. Não podemos ter dúvidas acerca disso. Certa vez nós tivemos a oportunidade também de ir a Roma, e nós conhecemos o Vaticano, o menor estado do mundo, e a igreja que tem por nome a igreja de São Pedro. Essa igreja, ela tem na sua parte central uma estrutura, não sei se todos conseguem perceber, mas tem uma estrutura que tem uns pilares aqui negros, uns pilares negros. Aqui tem uma passagem, aqui tem uma escada, tem uma passagem que leva ao subterrâneo, e segundo a crença católica, aqui nesse subterrâneo tem uma caixinha, nós fomos lá e visitamos. Aqui tem uma caixinha, segundo a crença católica, ali estariam os restos mortais de Pedro, que para a igreja católica é considerado o primeiro Papa. E eu particularmente, o meu entendimento, a minha opinião particular, como a minha família ela tem uma origem católica, e antes de me converter, eu tinha uma crença católica, e uma crença que, embora não frequentando assiduamente a igreja, né? não lendo a Bíblia, né? Eu
eu estava inserido naquele grande grupo de católicos que se dizem, entre aspas, católicos não praticantes. E isso, para o católico, é uma verdade. A igreja de São Pedro, como uma igreja central, crendo que Pedro, fazendo uma interpretação errada, do meu ponto de vista, dessa afirmativa de Jesus, que a rocha, o fragmento de rocha seria a estrutura sobre a qual estaria firmada a igreja, sobre Pedro. Existe essa estrutura lá na igreja de São Pedro, no Vaticano, e aqui dando a ideia que esses pilares de sustentação representariam os pilares de sustentação da igreja, e que sobre Pedro estaria edificada, afirmada essa verdade da igreja. Minha opinião, particularmente o meu entendimento, a primeira coisa, eu estou falando aqui francamente, quando eu estive nesse local com a minha esposa, e quando eu entrei e vi toda aquela estrutura muito bonita, muito bem ornamentada, muito suntuosa, grandiosa, como é a Basílica de São Pedro, vendo essa estrutura aqui, a sensação que eu tive como cristão, eu estou falando pessoalmente de mim, daquilo que eu entendo, daquilo que eu acho, a sensação que eu tive, tendo essa origem católica da minha família, e depois passando por uma conversão ao Evangelho do Senhor Jesus, chegando naquele local, a sensação que eu tive foi de uma grande tristeza, de ver toda aquela estrutura, e de ver aquele paradoxo, de conhecer, segundo os evangelhos, segundo as próprias cartas registradas por Pedro, de conhecer a personalidade de Pedro, de perceber como Pedro se identificava no reino, e de olhar tamanha contradição, e entender que pessoas acreditam que uma igreja está fundada sobre um falho homem, sobre a memória de um falho homem, e entender a fragilidade disso tudo. Isso me deu uma grande tristeza, e uma das passagens que veio à minha mente quando isso aconteceu, foi justamente essa que eu queria compartilhar com vocês, que está em Lucas. Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos o Senhor Jesus, o que pertencia a Simão, o fragmento de rocha, posteriormente Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar disso, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo, sobre essa tua palavra eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a respeito para que companheiros no outro barco viessem em socorro para ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. E essa palavra ela veio quando eu estive naquele local. A tristeza, eu imaginei Pedro naquele local, imaginando aquilo, porque eu tenho uma origem católica, e confesso para vocês que até hoje, eu custo a entender a diferença entre adoração e veneração. Eu custo a entender essa diferença que se faz no catolicismo entre adorar e venerar. Mas o fato é que quando nós estávamos ali naquele lugar, na igreja de São Pedro, nós víamos pessoas procurando aquele local e se ajoelhando e tentando tocar naquele local e buscando na memória, na figura de Pedro, a divindade. E eu imagino Pedro, por essa característica, a tristeza que Pedro pudesse sentir naquele momento, porque Pedro sabia que ele era homem, Pedro sabia que ele era falho,
e diante da santidade do Senhor Jesus, ele era constrangido, ao ponto de dizer: Senhor, sai de perto de mim, porque eu sou um cara falho, eu sou pecador, sai de perto de mim, porque eu não te mereço, vai para longe, porque dentro de mim só tem maldade, vai para longe, porque tu és santo e eu sou um cara ruim, mau. Como é que essa pessoa pode ter a dignidade de ser digna de alguma adoração ou de alguma veneração? Da própria boca dele saiu isso. Então essa reflexão que nós fazemos, isso tem que ficar bem claro para a gente gente possa falar disso para outras pessoas, e ter bem claro que Pedro, um grande homem da história, é um exemplo de fé para todos nós, mas somente um homem, e a rocha inabalável sobre a qual está sustentada, erguida e edificada a igreja é o Senhor Jesus. A igreja pertence a Cristo, além de ser a origem e o fundamento da igreja, Jesus é também o seu possuidor. Em momento algum da história, seu domínio foi passado a outrem, e jamais será. O Emanuel foi e sempre será o dono da igreja, o cabeça. Edificarei a minha igreja, minha. Jesus disse minha, pois ele a comprou por alto preço, e nós sabemos qual foi esse preço que nos resgatou, seu precioso e inocente sangue, que daqui a mais alguns momentos nós vamos rememorar esse sacrifício que nos trouxe hoje aqui, e nos deu a possibilidade de estar compartilhando dessas verdades, o sangue vertido na cruz do Calvário. A autoridade da igreja, em Mateus 23:13, escribas e fariseus foram repreendidos por Jesus pelo fato de fecharem aos homens o reino dos céus. Vocês nem entram e nem deixam ninguém entrar, o Senhor Jesus falou para eles. Por sua sabedoria inconteste, entretanto, aprouve a Cristo entregar as chaves do reino, delegando-lhe poder à sua igreja. Em Mateus 18:18, Jesus outorga a mesma autoridade aos demais discípulos, a todos, a nós também, a sua igreja. Esta realidade certifica-nos de que as chaves da autoridade, não foram deixadas nas mãos de Pedro unicamente, e sim de todos aqueles que se convertem ao seu evangelho. A igreja é o corpo de Cristo. O texto de Mateus 18, de 1 a 22, revela-nos que a autoridade da igreja, como corpo de Cristo, não se restringe somente a poder afastar membros, antes abrange a graça de restaurar os caídos, oferecendo-lhes chance de arrependimento. Para isso, deve-se lançar mão de todos os meios de reparação possíveis, até que se esgotem todas as possibilidades. Lembrando que o Senhor Jesus, a gente falou no início sobre os improváveis, o Senhor Jesus não veio para quem estava bom, veio para quem estava doente, mas não para vê-los e deixá-los na doença, mas para curá-los, resgatá-los, e nós somos provas disso, porque nós estávamos doentes, perdidos, e um dia nós fomos salvos e resgatados pelo Evangelho do Senhor. Em Mateus 16:19, as chaves simbolizam a autoridade que Cristo concede à igreja de abrir portas do reino dos céus aos homens. Metaforicamente, pode-se dizer que as chaves são o evangelho, as chaves da salvação, o caminho para a salvação, não os acréscimos humanos à lei, as elucubrações, os achismos propostos pelos legalistas religiosos, fariseus e por tantos outros que querem deturpar ou modificar a realidade do evangelho. É-nos dito com toda clareza que no corpo, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Portanto, não nos esquecemos jamais disso. Cristo reúne o seu povo em um só corpo, o seu próprio corpo, para que um membro ampare e sustente o outro. Nenhum membro poderá subsistir isoladamente. É por isso que nós temos que estar em igreja. Experimenta chegar em casa, quer dizer, não experimenta, mas se quiser experimentar, ou pense nisso, vai e tira um dedo teu, pega um membro do teu corpo e coloca apartado do teu corpo. Dentro de pouco tempo ele apodrecerá, porque ele precisa do corpo para ter funcionalidade, ele precisa do corpo para ter a sua função específica, para poder interagir com as outras partes do corpo, e esse corpo, nós sabemos quem é o cabeça, é o Senhor Jesus. Então por isso que a igreja virtual, ela pode ser uma ferramenta, mas nunca uma verdade, porque nós temos que estar em comunhão, nós temos que estar em contato, inclusive em contato físico com outras pessoas.
Como eu falei, se você está em casa e não está se congregando por um motivo que você não consegue sustentar, venha para a igreja, se não, amigo, desculpe a franqueza, acontecer o que aconteceu comigo, você vai apodrecer, você vai estar longe do corpo, e a gente apodrece, a gente fede, a gente fica distante do corpo e deixa de se alimentar. Se você não estiver no corpo, você é um membro morto. Você pode ser membro de outra coisa, mas não será membro da igreja do Senhor Jesus. A igreja é representante de Cristo. Mateus deixa claro o propósito da igreja: representar Cristo na terra. Duas ordenações explícitas de Jesus, a igreja evidencia esta realidade. São as ordenanças, duas grandes ordenanças deixadas pelo próprio Senhor Jesus. A sua ceia, que nós vamos passar daqui a mais alguns momentos, como um memorial vivo, para fazer-nos recordar que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, e esse preço que custou o nosso resgate, o preço de nós estarmos aqui hoje, podendo desfrutar disso, é um grande preço, é um alto preço, que nós não merecíamos, mas que pelo amor de Deus, o amor de Deus que foi tão grande, que pagou esse preço por nós, sendo nós pecadores. E esse memorial, que a igreja costuma fazer mensalmente, é para que a gente possa rememorar o sacrifício do Senhor, o seu sacrifício, o alto preço que foi pago, e que a gente possa ter consciência de que nós somos um milagre, e que esse milagre tem origem nesse sacrifício, porque nós, por nós mesmos, éramos incapazes de nos chegar a Deus pela nossa imperfeição, como Pedro diz: Senhor, te afasta de mim, porque eu sou miserável pecador. Mas Deus nos amou de uma tal forma que Ele morreu a nossa morte, para que a gente pudesse viver a vida dEle. E esse amor a gente não consegue entender. O batismo também é outra ordenança, a nossa pública declaração de que morremos para o mundo, aceitando a proposta do Evangelho do Senhor Jesus. Declaramos publicamente que andaremos em novidade de vida com o Senhor até a consumação dos séculos. É por isso que nós não batizamos crianças. A igreja do Senhor Jesus não batiza crianças, porque se uma criança morrer, ela vai para os céus. Ela não tem pecado, ela não tem consciência do pecado. Quem é que precisa do batismo? Todo aquele que tem consciência do pecado, porque o batismo significa isso, morte. O mergulho significa morte, morte para o mundo, sistema, esse mundo que não vai aceitar a mensagem do Evangelho. Aquilo que o Senhor diz, eclésia, separado para fora desse mundo. E o batismo é isso, imersão, morte. E quando te trazem de novo, o sacerdote te traz de novo, esse simbolismo significa a nova vida que o Senhor te dá, a nova vida que você pode desfrutar. E é por isso que todos nós temos que passar pelo batismo. Mas por que eu tenho que passar pelo batismo? Porque eu sou pecador. Se não for suficiente, por que eu tenho que passar pelo batismo? Porque o próprio Senhor que você crê, o que você diz que crê, passou pelo batismo. Se isso não for suficiente, amigo, se Jesus teve que passar pelo batismo para cumprir as Escrituras, se isso não for suficiente para você tomar a decisão de se batizar, eu não sei o que será. É-nos dito com toda clareza que no corpo, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Portanto, não nos esqueçamos jamais disto. Cristo reúne o seu povo, os seus membros, os membros do seu corpo, em um só corpo, o seu próprio corpo, do qual Ele é o cabeça, para que um membro ampare e sustente o outro. O objetivo exclusivo da igreja é a glória de Deus, no estabelecimento completo do seu reino, tanto no coração dos crentes como no mundo. Igreja militante, igreja triunfante. Igreja militante, e esse termo que está na nossa lição, está transcrito na nossa lição, para mim particularmente como militar, é um termo que me fala bastante. Igreja militante, que vem do termo militar, e militar significa, se nós formos pegar um sinônimo de militar, significa aquele que está pronto para combater, o que todos nós devemos estar, combater. Jesus em Mateus 16, 18, referindo-se à igreja, deixa claro que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com esta afirmação, o Salvador não nos apresenta uma noiva tímida, atemorizada ou acuada. Ao contrário, Ele apresenta-nos uma igreja forte, destemida, combatente, capaz de arvorar-se vitoriosa diante de toda e qualquer circunstância, inclusive a morte.
inclusive a morte. A igreja militante não foge à luta, assemelhando-se a um exército que está sob o comando supremo de um general. Um general, e quem é o nosso general? Quem é o supremo comandante da igreja? O Senhor Jesus. E o mais maluco disso, que eu como militar, você sabe que pouquíssimas vezes você tem acesso à cúpula de uma organização militar, mas Deus é tão misericordioso, que como é que você vai ter acesso? Você vai num quartel, por exemplo, dificilmente você vai conseguir falar com o chefe daquele quartel, dificilmente você vai conseguir falar com o general, quem vai te atender vai ser um soldado, vai ser um tenente, dificilmente você não vai ter acesso a um comandante. E Deus é tão maravilhoso, que Ele nos dá acesso direto, sem intermediários, ao comandante supremo da sua igreja. Acima de Jesus não há ninguém, e nós podemos ter acesso à mais alta patente da nossa igreja, pelo seu amor, pelo seu sacrifício, que um dia nos resgatou. E isso para mim particularmente fala muito claro, porque assim como militar, eu tenho quando eu li isso, veio muito forte no meu coração, a disposição de combater, não de me atemorizar, não de ficar acuado, calado, constrangido, temeroso do que o mundo está dizendo aí fora, da pressão que nós sofremos, mas sim de combater, de estar pronto, de estar aqui. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui ao professor Manuel, porque eu tive a oportunidade, sem dúvida, de todos vocês aqui, eu fui o que mais cresci, o que mais aprendi, porque eu tive que estudar. E quando a gente estuda no linguajar militar, a gente vai se adestrando, a gente vai sabendo manejar a arma para o combate, e a arma, a palavra do Senhor é a arma principal. O ensino é a maior característica do ministério do Senhor Jesus, sobre a qual foi fundada a igreja. Jesus gastou tempo ensinando. Ele se deslocava, como nós vimos aqui, até uma outra cidade. Ele se deslocou a uma outra cidade, 50 quilômetros, para ensinar e usar. Como ele não tinha PowerPoint na época, mas ele mostrou tudo aquilo e disse: atenção, é essa loucura que vocês vão enfrentar. Um está erguendo um templo para um deus romano, um está erguendo um templo para um deus grego, outro está erguendo um templo para um deus que está misturado nisso tudo. É isso que vocês vão enfrentar aí fora, mas tenham a certeza, eu sou a rocha, e essa igreja fundada, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, não vão prevalecer. Então militem, combatam, estejam prontos para combater, porque o nosso general, o nosso comandante supremo, nunca e jamais perderá alguma batalha, nunca. Apesar para o mundo pode até parecer derrota, mas para nós até a derrota é vitória. Igreja triunfante. Sábios e poderosos tentaram destruir a igreja de Cristo ao longo de sua existência. No entanto, impérios ruíram e reinos caíram, enquanto a igreja permanece firme até os nossos dias de hoje. Precisamos deste modo estar em constante preparo, sabendo manejar as nossas armas para o combate, para a vinda do Senhor, nos preparando para esse dia. Há pouco antes de começar a nossa escola, eu conversava com o pastor Cacheado, e nós conversávamos justamente sobre isso. O pastor Cacheado me alertava sobre isso. A gente tem que estar pronto, os sinais estão sendo colocados, a gente tem que estar a todo momento buscando uma comunhão, buscando crescer, buscando estar firme na palavra. Por quê? Porque tudo que nos cerca nos dá um indício que a gente se aproxima do fim. Há um tempo atrás, se nós disséssemos aí, em 2019, no final de 2019, que nós iríamos viver o que nós estamos vivendo hoje, muita gente iria achar graça, porque o que nós estamos vivendo hoje, com essa pandemia, com as restrições das liberdades individuais, com a perseguição de alguns, o que nós estamos vivendo hoje, era impensável em 2019, e hoje é a realidade que nós vivemos. Então, a impressão, e eu conversava com o pastor Cachado sobre isso, é que o tempo se abrevia, e ainda que que a nossa geração não seja a geração que vai presenciar fisicamente a volta do Senhor Jesus, todos nós vamos passar por esse momento, porque todos nós vamos passar por um evento chamado morte, e todos nós vamos nos deparar com esse dia, com essa realidade. Conclusão:
chegando ao final, a igreja não deve ser vista como uma agregação de pessoas, mas sim como uma congregação de remidos por Cristo. Nas palavras de Thomas Adams, a igreja é a herdeira da cruz. Deste modo, como agência de Deus no mundo, precisamos manter-nos firmes em nosso propósito, proclamar o evangelho da graça a toda criatura, inclusive os improváveis, os loucos, os marginalizados, com ousadia, cultivar a fraternidade entre os irmãos, dar testemunho ao mundo em nome de Cristo e anunciar os princípios do reino dos céus, do reino de Deus. E eu grifei essa passagem que eu achei bastante interessante. Jamais devemos nos esquecer de que a igreja está aberta a todos, sem distinção, mas nunca estará aberta a tudo. A igreja, ela tem sobre fundamento a rocha, que é o Senhor Jesus. Jamais a igreja terá por fundamento outra coisa que não seja o evangelho do Senhor Jesus. Jamais, porque ela deixará de ser igreja. Poderá ser outra coisa, poderá ser uma organização, ela poderá ser uma instituição, mas jamais será a igreja do Senhor Jesus se ela não estiver firmada no seu evangelho, e somente nele, na sua palavra inerrante. Resta-nos, pois, declarar com esperança e fé: Maranata, vem Senhor Jesus. E eu termino a minha fala dizendo que aquela igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, certa vez eu conversava com uma pessoa da minha família sobre isso. Quando é que nasce essa igreja? Quando é que nasce a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos? Essa igreja nasce todos os dias, quando uma pessoa reconhecer que é pecadora e aceitar a mensagem do evangelho do Senhor Jesus. Nessa hora a igreja nasceu naquela pessoa. E nós, uma igreja ainda muito nova de idade, é preciosa a busca que essa igreja, enquanto congregação, tem feita para firmar a sua estrutura secular sobre essa palavra, sobre a palavra edificante. Então isso me dá uma satisfação muito grande, porque eu tenho a sensação de estar numa igreja primitiva que está aqui reunida. E por fim, agora fim mesmo, eu queria voltar lá ao nosso texto inicial e fazer essa pergunta para mim em primeiro lugar e para vocês também. Hoje o Senhor Jesus nos pergunta, como Ele fez para Pedro lá em Cesareia de Filipe: para você, para mim, para nós, quem eu sou? Quem eu sou? Que espaço você está me dando na tua vida? Como é que você está me buscando? Que parte você tem comigo? Porque Pedro, que foi um exemplo para a gente, Pedro com todas as suas falhas, Pedro disse quem era Jesus. E Pedro, as palavras de Pedro, ainda que com um vacilo aqui, com um vacilo acolá, Pedro enfrentou a tudo e a todos e permaneceu firme na fé e não envergonhou o Senhor Jesus, porque Pedro inclusive deu a sua vida, ele morreu enfrentando as batalhas e o combate do evangelho. Que a gente, como uma igreja militante, a gente possa ter, eu em primeiro lugar, falando por mim, porque o meu ouvido é o mais próximo da minha boca, que nós possamos ter a disposição de fazer essa reflexão: quem é o Senhor Jesus nas nossas vidas e qual a disposição que nós temos para combater aquilo que não é dele, aquilo que é contrário à sua palavra. Que Deus possa abençoar a nossa reflexão. Obrigado pela paciência. Soldado Pedro Paulo, muito obrigado. O Senhor continue abençoando a sua vida e guardando. Queridos, eu sei que está ansioso para entrar. Eu pedi para ele segurar um pouquinho antes de entrar, mas eu quero pedir para o pastor Felipe vir para cá, por favor.